gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Protégenos, Señor, de toda vida mundana. 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 Danos tu darshan, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. Protégenos, Señor, de toda vida mundana. Protégenos, Señor, de toda vida mundana. Danos tu darshan, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muy bien. Om Sri Sai Ram. Antes de iniciar, invito a todos a entonar 3 Om y 3 Sai Gayatri. Reconocemos a Satya Sai como la divina suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi
Tanna sarva prachodayate. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayate. Om. Ó Senhor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Ó Senhor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente por ti, para ti. Ó Senhor, toma mi alma y deja que se fusionen una contigo. Ó Senhor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Ó Senhor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Om Sairam. Om Sri Sairam, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a Divinas Experiencias con Satya Sai. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro querido hermano de México, David Urbina Romero. En la traducción nos acompaña al portugués nuestra querida hermana Laura Bocco. David Urbina Romero ha participado como voluntario en 3 áreas de la organización desde su incorporación en 1986. Ha sido maestro de educación espiritual SAI de 1989 a 1994. También ha fungido como voluntario en el Instituto Satya Sai desde 1990. Ha sido voluntario en el dispensario médico de Iztapalapa y en el área de devoción ha pertenecido al grupo de cantos desde el inicio de los 90. Los invitamos a hacer preguntas a nuestro querido invitado a través del chat y al final de la charla con gusto la responderá. Querido hermano, nos da mucho gusto de recibirte en este sagrado espacio. Te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a compartir tus divinas experiencias con Sai. Adelante con tu plática. Sairam. Sairam. Buenas tardes a todos los hermanos de Latinoamérica. Ofrezco mis reverencias a los divinos pies de mi amado maestro, Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Boa tarde a todos os irmãos da América Latina. Ofereço as minhas reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Tengo que empezar por platicar cómo supe de Swami. Eu preciso começar compartilhando como eu conheci ou como vim saber sobre Swami. Yo empecé a trabajar muy joven en líneas aéreas al principio de los 70s. Eu comecei a trabalhar quando eu era muito jovem nas linhas aéreas no início dos anos 70. Y a mediados de los 80s, yo ya tenía un puesto importante en una compañía de aviación. E na metade dos anos 80, eu já tinha um cargo importante em uma companhia de aviação. Pero al mismo tiempo, en 1986, yo tuve un resultado de pruebas de laboratorio casi para mí fueron fatales. Mas, no entanto, em 1986, fiz alguns exames e os resultados de laboratório que saíram, para mim, eram quase fatais, eram muito ruins. Perdón, Laura, fue en mediados de los 80s, 1986. Perdão, 1986. Sí. Esos resultados de laboratorio me provocaron una gran depresión. E esses resultados que saíram no laboratório me provocaram uma grande depressão.
pero yo visitaba agencias de viajes como promotor de ventas. Mas eu visitava agências de viagem como um promotor de vendas. Y tenía dos amigas, muy amigas, casi confidentes, en una agencia de viajes. Eran muy amigas mías. E eu tinha duas grandes amigas minhas, né, que estavam numa agência de viagem. Elas eram muito amigas, eram minhas confidentes. Por lo tanto, les platiqué que tenía muy pocos años de vida por los resultados de mis pruebas de laboratorio. E por isso eu compartilhei com elas que eu tinha poucos anos de vida por causa desses exames que eu tinha feito no laboratório. Una de ellas ya sabía de Sai Baba y me platicaron que Dios vivía en la India y hacía muchos milagros. E uma delas já conhecia Sai Baba, e elas me contaram que Deus então vivia na Índia e fazia muitos milagres. Y entonces tuve una pequeña esperanza de poder vivir y de conocer a Sai Baba. Então comecei a ter uma esperança, né, de poder ir até lá conhecer Sai Baba. Pero si Sai Baba conocía la vida presente, pasada y futura de todo mundo, yo tenía un poco de miedo, mucho miedo. Mas se Sai Baba conhecia a vida presente, passada e futura de todos, eu tinha medo, muito medo. Pero ellas me insistían que yo debía conocer a Sai Baba para platicar de mis cosas. Mas elas insistiam que eu tinha que ir conhecer o Sai Baba e conversar sobre as minhas coisas. Una de ellas viajó a India después de 1985, que hubo un terremoto muy fuerte en la Ciudad de México. Uma delas viajou para a Índia depois de 1985, quando houve um terremoto muito forte no México. Y al regresar me estuvo platicando de cómo vio personalmente algunos milagros de Sai Baba. E quando ela voltou, me contou como ela tinha presenciado alguns milagres de Sai Baba. Y entonces nació en mí ese intenso deseo de conocerlo. E então nasceu em mim esse intenso desejo de conhecê-lo. Porque desde muy niño nací en una familia muy católica, muy católica. Disculpe, ¿puede repetir? Se me cortó por un instante. Sí, que nací en una familia muy católica. Mis padres fueron muy católicos y muy piadosos. Eu nasci numa família muito católica. Os meus pais eram muito católicos e muito piedosos. Mi padre quería que yo fuera sacerdote. O meu pai queria que eu fosse sacerdote. Por lo tanto, ingresé al Seminario Conciliar de México. E, portanto, eu entrei no Seminário Conciliar do México. Pero antes de eso, fui un niño cantor del coro de infantes de la Catedral Metropolitana de México. Mas antes disso, eu fui uma criança que cantou no coral da Igreja Metropolitana do México. Era solista soprano. Eu era solista soprano. Por lo tanto, tuve que aprender canto gregoriano, latín y griego. Portanto, eu precisei aprender canto gregoriano, latim, etc. Pero siempre tuve inclinaciones mundanas, por decir algo, y fui invitado a probar el mundo exterior. Mas, por assim dizer, eu tinha minhas inclinações mundanas, então fui convidado a experimentar coisas ali no mundo exterior. Y no regresé al seminario. E já não voltei para o seminário.
Y posteriormente ya olvidé todo de la religión católica. Tenía en mí mucho resentimiento. E posteriormente eu esqueci tudo que tinha a ver com a religião católica. Dentro de mim eu tinha muito ressentimento Me convertí en ateo, e me transformei numa pessoa ateia. además de ideas progresistas en contra de los deseos de mi padre. Além das ideias progressistas que iam contra a vontade, os desejos do meu pai. Pero cuando supe de Saibaba, todo eso cambió y volví a tener ese anhelo de conocer a Dios en persona. Mas quando eu fiquei sabendo de Sai Baba, tudo isso mudou e voltei a ter esse anseio, esse desejo de conhecer a Deus pessoalmente. Por lo tanto, hice todos los arreglos para conseguir pases y viajar a India. E assim, então, fiz todas as acomodações necessárias para poder viajar para a Índia. Eso fue en 1989, 3 años posteriores a mis resultados de pruebas de laboratorio. E isso foi no ano de 1989, 3 anos depois dos exames que eu havia feito. En el 86 llegué a un centro SAI por primera vez. Em 86, eu fui a um centro SAI pela primeira vez. Y a pesar de que todo el mundo estaba muy inmerso en los cantos y después de los cantos y la meditación, todo el mundo guardaba silencio y salía en silencio casi sin despedirse, a mí se me hizo algo muy raro. E apesar de que todos, enquanto estavam, né, nos cantos e depois da meditação, todos faziam silêncio e não conversavam muito antes de ir embora, aconteceu comigo algo muito estranho. Y entonces empecé a fijar mi vista y mi mente en una foto de Sai Baba, en silencio, y casi a empezar a platicar con él y a retarlo. Então, eu comecei a concentrar a minha visão e a minha mente em uma foto de Sai Baba. E fiquei como que conversando com ele, e num determinado momento cheguei a xingá-lo, a reclamar com ele. Y le pregunté, si realmente eres Dios, te quiero ir a ver y te quiero conocer. E eu disse para ele: se você realmente é Deus, então eu quero ir ver você e quero ir conhecer você. Y poco a poco se fueron facilitando las cosas en el trabajo y las compañías de aviación me dieron pases para poder volar por primera vez a Prashanti Nilayam en 1989. E assim os caminhos foram se abrindo no meu trabalho e a companhia aérea me conseguiu, né, os passes para poder viajar. E assim foi que cheguei em Prashanti Nilayam em 89. Pero para poder llegar, tuve que someterme a la primera transformación de Swami. Mas para poder chegar, eu tive que me submeter à primeira transformação de Swami. Lo cual significaba viajar gratis, pero sujeto a espacio. Si el vuelo estaba lleno, yo no podía viajar. O que significava que eu podia viajar de graça, mas conforme o espaço disponível, ou seja, se o voo estivesse cheio, eu não poderia embarcar. Y ese primer viaje lo planeé con una de las agentes de viajes que me informó sobre Sai Baba. E essa primeira viagem eu organizei com uma das agentes de viagem que conhecia Sai Baba. Era ella, otra devota de Sai Baba y un joven que significó un gran encargo para mí. Então era ela, outra devota de Sai Baba, e um jovem que significou uma grande responsabilidade para mim. Sí, este joven me lo encargó una devota
de la ciudad de Monterrey, conocida, se llamaba Frosi, y me encargó mucho a esta persona. Então, este devoto, este rapaz, me solicitaram que ele nos acompanhasse uma senhora de Monterrey que se chamava Froze. E ela me solicitou muito que tivesse esse cuidado, essa responsabilidade com ele. Este joven no hablaba inglés, era su primer viaje al extranjero y no conocía nada de la India más que el deseo de su papá que él fuera a India. Então, este rapaz não falava uma palavra de inglês, era a primeira viagem que fazia para fora do país, nunca tinha estado na Índia, mas o seu pai queria muito que ele fosse para a Índia. Porque él no tenía pelo, muy joven, pero no tenía pelo, y era una obsesión para él ver a Dios para que le pudiera hacer crecer el pelo. Porque este rapaz não tinha cabelo, ele era muito jovem e não tinha nenhum cabelo. Então era um pouco uma obsessão para ele, poder ir encontrar, ver a Deus e que Deus de alguma forma lhe desse os cabelos. Se me hacía un deseo muy mundano, porque comparado con mi deseo, yo pensaba que lo mío era un problema gigante. Y entonces el deseo por tener pelo se me hacía algo muy vanidoso. E eu achava que era um desejo muito mundano, porque comparado, né, com o meu desejo, que eu via como algo muito grande, eu sentia que esse desejo dele era um pouco vaidoso, na verdade. Pero realmente el vanidoso era yo, Mas realmente quem era vaidoso era eu, porque estaba acostumbrado a vivir y viajar como rico. porque eu estava acostumado a viver e a viajar como um rico. Compañías de aviación me daban gratis los boletos, los hoteles a donde llegábamos nos daban cortesías y era una vida muy glamorosa y mundana. Porque as companhias aéreas nos permitiam viajar gratuitamente e os hotéis onde parávamos nos davam de cortesia, então era realmente uma vida muito glamurosa e mundana. Estando en el aeropuerto me dijeron que el vuelo estaba completamente lleno. E quando estive no aeroporto, eles me informaram que o voo estava completamente cheio. Y empecé a sufrir y a pedirle a Sai Baba, tú me pusiste en este asunto, tienes que llevarme. Então eu comecei a sofrer e a pedir a Sai Baba: você me meteu nessa questão, você precisa me levar. Anunciaron que no había lugares y a mí me dijeron que me esperara porque no había ninguna posibilidad. El equipaje de las chicas y de este chico junto con el mío estaban documentados hasta Frankfurt, pero yo quizás no podía viajar. E eles me informaram que não haveria nenhuma chance, que estava realmente tudo cheio, que a bagagem, né, dessas outras meninas e do rapaz e a minha estavam já agendadas até Frankfurt, mas que para mim não havia lugar nenhum, sem sombra de dúvida. En el último momento me llamaron. Había un solo lugar en un avión 747 completamente lleno, con una escala en Dallas. Então, de última hora, me chamaram e havia um único lugar num avião 747 com uma escala em Dallas e um avião totalmente cheio. Finalmente abordé y me relajé un poco. Então, finalmente, eu embarquei e consegui relaxar um pouco. Por la responsabilidad que tenía de esta persona que me habían encargado. Por causa da responsabilidade que eu tinha com este rapaz que me tinha sido dado para eu cuidar. Aterrizó el avión en Dallas e inmediatamente por el micrófono me llamaron a la puerta delantera del avión. Então aterrissamos em Dallas e imediatamente pelo alto-falante me chamaram para que eu da parte dianteira do avião. Y me dijeron, no puede continuar, el vuelo está lleno.
e me disseram: o senhor não pode continuar, o voo está cheio. Pero espere, hay una posibilidad. Hay que esperar hasta el último momento. Mas espere, existe uma única oportunidade, mas precisamos esperar até o último momento. Y continuó mi sufrimiento, E o meu sofrimento continuou. mi reclamo. Sai Baba, me tienes que llevar. E as minhas reclamações: Sai Baba, você precisa me levar. En el último momento me llamaron que podía abordar hasta Frankfurt. E no último momento me chamaram, dizendo que eu podia embarcar até Frankfurt. Y continuamos de Frankfurt a Bombay sin ningún problema. Pudimos llegar. E assim continuamos de Frankfurt até Bombay, sem nenhum problema, e pudemos chegar lá. Pero comenzó otra tortura porque no había un solo espacio de avión por 20 días de Bombay a Bangalore. Mas começou a outra tortura, porque não havia nenhum lugar no avião por 20 dias no voo de Bombay até Bangalore. Y obviamente yo estaba indignado y muy enojado con Sai Baba. E, obviamente, eu estava indignado e muito bravo com Sai Baba. Pero finalmente pudimos echar un volado a la suerte, se iban las chicas y nos quedábamos nosotros, o nos quedábamos nosotros y se iban las chicas. Então, finalmente, nós jogamos na sorte para saber se elas iam e nós ficávamos, ou nós íamos e elas ficavam. Ellas ganaron y partieron a Bangalore cómodamente. E elas ganharam e partiram para Bangalore com todo conforto. No conseguimos boletos de tren ni de avión. Ay, perdón, se me enchina el cuerpo porque es una de las señales que le pedí a Swami. Que cuando esté hablando de él, me dé una señal y se me erizan todos los pelos. Perdón. Então, não conseguimos nenhuma passagem de trem, nem nenhuma passagem de avião para poder ir. Pero conseguimos 2 lugares en autobús y el agente de viaje nos dijo que eran lugares de primera clase, que había una pantalla de televisión y que no íbamos a tener ningún problema, pero eran 24 horas de Bombay a Bangalore. Então, finalmente, conseguimos 2 passagens de ônibus e o agente que nos vendeu a passagem nos disse que eram passagens de primeira classe, que tinha uma TV disponível e que não íamos ter nenhum problema, mas eram 24 horas de Bombay até Bangalore. Y mi tortura siguió y siguió y siguió, porque al ver el autobús quise caer muerto, porque era de los autobuses a principios de los años 90 en India, estaba completamente lleno, el equipaje iba a ir arriba y había mucha gente arriba colgada y los lugares que nos prometieron eran en la cabina del chofer y su ayudante. E as torturas continuaram e continuaram. Quando eu cheguei e vi que o ônibus era da década de 90 na Índia, era um ônibus que estava completamente cheio, as bagagens iriam na parte de cima do ônibus, tinha pessoas penduradas ali em cima do ônibus também, e os lugares que tinham nos prometidos eram dentro da cabine do motorista. La tortura siguió hasta llegar al ashram. Y llegando, ahorita continúo. E essa tortura continuou até chegar no ashram. Y llegando al ashram, en la oficina de accommodation, llegando, muy cansado, después de más de 30 horas de viaje, sin podernos bañar, todo sudado, yo acostumbrado a viajar en primera clase de los aviones, y entonces la transformación empezó la licuadora de Swami.
Então, nós chegamos, depois de tudo isso, no accommodation, né, dentro do ashram, com mais de 30 horas de viagem, sem banho, suados. Eu acostumada a viajar em primeira classe nos aviões. E bom, e começou a transformação, que é essa batedeira, né, na qual o Swami nos coloca. Mi ego se vino hasta abajo. Então, o meu ego caiu lá no chão. Dejamos las maletas en accommodation y salimos rápidamente porque Swami estaba empezando su darshan. Deixamos as nossas bagagens no accommodation e saímos correndo porque Swami estava começando o darshan. Llegamos y desde la entrada, antes no estaba el Sarit Pulwan Hall, era al sol y el piso era muy incómodo, pero llegamos y Swami me quedaba enfrente. Então, nós chegamos e naquela época não tinha ainda o Cycle and Hall, então o chão era muito desconfortável, era aberto, mas Swami estava diretamente na minha frente. Y me miró, se paró y empezó a moverse y a sonreírme. Y claramente lo escuché decir, ¿qué te pareció tu viaje en primera clase? Então, o Swami olhou para mim, começou a se mexer, sorriu, e eu ouvi ele dizendo para mim: "O que você achou da sua viagem na primeira classe?" Eso no fue todo. Después, esa frase empezó a transformar cosas en mí y no paré de llorar por una semana. Mas isso não foi tudo. Essa frase começou a transformar coisas dentro de mim e eu não parei de chorar por uma semana. El accommodation nos tocó un shed, que es un galpón grande, y nada más 2 metros cuadrados para poder dormir en el piso. El baño estaba afuera y había millones de mosquitos. No accommodation, eles nos designaram para um shed, que são os galpões. Então, nós tínhamos 2 metros quadrados para dormir no chão, o banheiro ficava do lado de fora e havia 1 milhão de mosquitos. Y continuó mi reclamo a Swami. Swami, yo estoy acostumbrado a los hoteles 5 estrellas. Mira hasta dónde me trajiste. Casi, casi me quiero regresar a mi país. E continuavam as minhas reclamações a Swami. Swami, eu estou acostumada a ficar em hotéis de 5 estrelas. Olha onde você me trouxe. Quase que eu tinha vontade de voltar para casa. Pasó, seguí acostumbrándome a la rutina, los Vedas en la mañana, después el Omkar, la meditación y toda la disciplina a la que tuve que adaptarme para conocer a Dios. Y ahí empezó mi primera transformación, siempre acompañada de fe y confianza. Então, eu fui me ajustando à rotina do ashram, né, com os Vedas pela manhã, o Omkara, a meditação e toda essa disciplina a qual eu precisava me acostumar para poder conhecer a Deus. E foi assim que começou, então, a minha transformação com muita fé e confiança. Y a bajar mi ego. E reduzir, descer o meu ego. Pero empezamos a hacer algún servicio, yo me empecé a familiarizar con el ashram y yo casi había pedido 2 meses de permiso en mi trabajo. Mas eu comecei então, começamos a fazer serviço, eu comecei a me acostumar com a rotina do ashram e eu tinha pedido praticamente 2 meses de licença no meu trabalho. Y entonces un día vino lo inesperado. Me preguntó Swami, ¿cuántos son y de dónde eres? Então, um dia veio o inesperado. Swami me perguntou: quantos são e de onde você é? Éramos 9 y le contesté, somos 9, Swami, de México. México, México. Então, Y éramos dijo, 9, go. éramos 9 pessoas, eu respondi, somos 9 pessoas do México. Ele falou, México, e falou, go, né, vá para a sala de entrevistas. Siempre moviendo su cabecita. Y fue mi primera entrevista. E essa foi a minha primeira entrevista.
Todos los devotos le pedían cosas para sus centros, pañuelos, y una pregunta fue la que me causó mayor impacto. Todas as pessoas pediam coisas para o seu centro SAI, faziam perguntas, mas uma pergunta foi a que causou o maior impacto para mim. Monique Muñiz le preguntó: Swami, ¿cómo puedo detener la mente? Então, Muniz perguntou a Swami: Swami, como eu faço para parar a mente? Y Swami, con toda esa derrama y cascada de amor que ya me tenía envuelto, y yo ya había eliminado el miedo, porque dije, si conoce mi vida pasada, me va a correr inmediatamente. Então, Swami, né, estava derramando todo aquele amor em nós e o meu medo já tinha desaparecido, porque eu pensava, bom, se ele conhece mesmo todo o passado e tudo, ele vai me expulsar daqui imediatamente. Sin embargo, fue todo lo contrario. Empecé a sentir tanto amor todo el tiempo, y en esa entrevista Então, na verdade foi exatamente o contrário, eu comecei a sentir muito amor mesmo. E nessa entrevista, él empezó a hacer la analogía de la mente con el pañuelo. ele começou a fazer a analogia da mente com o lenço. ¿Qué ven aquí? ¿Ven un pañuelo? Pues no. Y empezó a comparar la mente. La mente son muchos pensamientos. El pañuelo es mucho algodón. Si lo ven, al principio es solamente una bola de algodón y se van haciendo los hilos. Si quieren deshacer el pañuelo, tienen que quitar hilo por hilo. Então ele começou a fazer essa analogia entre a mente e o lenço. Então dizia assim como a mente é feita de pensamentos, assim como o lenço é feito de algodão. Então vocês veem que no início isso é apenas uma massa de algodão. Então se vocês querem desmanchar, desfazer a mente, precisam ir removendo os fios, que são esses pensamentos, para que ela possa realmente se abrir. Todo eso causó tal impresión que se me olvidó pedirle a Swami por mi salud y por la de mucha gente que estaba muriendo en el mundo en aquel entonces. E eu estava tão embebido de tudo isso que eu esqueci de fazer a pergunta, de fazer o pedido pela minha saúde e por todas as pessoas que estavam no mundo morrendo naquele momento. Sin embargo, yo sabía que él conocía cuál era mi situación y mi intención. Mas, no entanto, eu sentia que ele sabia qual era a minha situação e a minha intenção. Después nos dijo, si quieren detener la mente, repitan 3 veces. Yo soy Dios, no soy un animal. Yo soy Dios, no soy un animal. Yo soy Dios, no soy un animal. E ele disse: se vocês querem parar a mente, então repitam 3 vezes: eu sou Deus, não sou um animal. Eu sou Deus, não sou um animal. Eu sou Deus, não sou um animal. Terminó la entrevista, metió la mano a su bolsa y sacó 9 sobrecitos de vibuti y me dio los 9. Então terminou a entrevista, ele colocou a mão numa sacola e tirou 9 pacotinhos de Vibuti e deu os 9 para mim. Al salir, me acerqué para pedirle por la salud de toda la gente que estaba muriendo, específicamente un amigo mío. E quando saímos, eu pedi pela saúde de todas as pessoas que estavam morrendo, principalmente de um amigo meu. Y ahí me dijo otra frase que hasta la fecha tengo impresa en mi corazón. E então ele me disse outra frase que até hoje está gravada no meu coração. Me tomó la cabeza y me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Ele botou a mão na minha cabeça e disse: não se preocupe, eu me encarrego. Y hasta la fecha sigue encargándose de mi vida. E até a data de hoje ele continua se encarregando da minha vida. Mis amigos murieron y yo sigo vivo. Os meus amigos morreram e eu continuo vivo. Uno de esos amigos, al regresar a México, lo fui a visitar al hospital porque era un enfermo terminal.
Um desses amigos, na volta da viagem, eu fui visitar no hospital, porque ele era um doente terminal. Yo le había hablado de Sai Baba y le había platicado que iba a ir a India para conocer a este hombre de milagros. Eu tinha falado para ele de Sai Baba e tinha dito que ia viajar à Índia para conhecer este homem dos milagres. Y le platiqué del Vibhuti. Él me pidió Vibhuti, por favor, dame un Vibhuti. E falei para ele do Vibhuti e ele me pediu, por favor, que eu desse Vibhuti a ele. Lo dejé, regresé a casa y cuando llegué a casa, mi madre me dijo, acaban de hablar del hospital que falleció esta persona. E eu o deixei, fui para casa, eu estava chegando em casa quando a minha mãe disse: acabam de ligar do hospital e essa pessoa tinha falecido. Y entonces surgió otra vez en mí el coraje. ¿Qué pasó? ¿No que ibas a hacerte cargo? E então surgiu de novo em mim a coragem e perguntei: o que aconteceu? Você não ia se encarregar? Pero desde que empecé a llegar al centro SAI ha sido una constante plática con él entre mis locuras y él. Mas desde que eu cheguei no Centro SAI, tem sido uma conversa constante entre eu e ele, as minhas loucuras e ele. Después me di cuenta que había cumplido. Se llevó a esta persona sin sufrimiento, sin dolor y con vibhuti. Mas depois eu me dei conta de que ele tinha cumprido a sua palavra, porque ele tinha levado esta pessoa sem sofrimento, sem dor e com Vibhuti. Bueno, continué haciendo servicio en la organización, visitando áreas muy pobres en la Ciudad de México, llevando educación a las escuelas también más pobres de una de las zonas más pobres de México y seguí haciendo servicio muy intensamente porque quería regresar muy pronto a India. Então eu continuei, me envolvi fazendo muito serviço, fazemos serviço nas áreas mais pobres do México, levando também educação para as escolas nessa região mais pobre do México, e enfim, fazendo serviço muito intenso, porque eu queria voltar muito em breve para a Índia. Eso hizo que mi salud continuara en buen estado y se me olvidó el miedo que tenía de morir. Isso fez com que a minha saúde continuasse num bom estado, isso fez com que eu me esquecesse do medo de morrer. Me sentía casi, casi un monje sanyasi y dije, tengo que regresar a India. E eu me sentia quase como um monge sannyasi e pensei, eu preciso voltar para a Índia. Y tuve la oportunidad en 1990 de regresar para su cumpleaños número 65 y el 25 aniversario de la Organización Internacional Satya Sai. Então tive a oportunidade, em 1990, de voltar para o aniversário de Swami de 65 anos e para o aniversário de 25 anos da Organização Satya Sai Internacional. Fue un viaje que aunque no tuve entrevista, fueron innumerables experiencias con devotos de la India y de todos los países. E foi uma viagem que, embora eu não tenha tido nenhuma entrevista, houve muitíssimas experiências com outros devotos e com pessoas da Índia. Yo no entendía muy bien el inglés hindú, pero alcanzaba a comprender cosas de los discursos de Swami. Eu não conseguia entender muito bem o inglês indiano, mas eu conseguia entender algumas coisas do discurso de Swami. Y en su discurso sobre el aniversario de la organización internacional, hay otra frase que también se me quedó muy grabada. E do discurso que ele fez pelo aniversário da Organização Satya Sai Internacional, ficou uma frase também muito gravada em mim. No dejen nunca la organización. Es una lástima de aquellos que se alejan de la organización. No saben todo el beneficio espiritual que eso representa. E ele disse: não deixem nunca a organização. É uma pena quando as pessoas deixam a organização porque elas não percebem todo o benefício espiritual que estão perdendo. En esa ocasión me acompañaba
una persona que hizo mucho servicio en la organización y que para mí fue una inspiración. E nessa ocasião estava acompanhado de uma pessoa que fez muito serviço dentro da organização e que era uma grande inspiração para mim, Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodrigues. Y en el momento en que se anunció que Swami iba a montar en su columpio en el estadio Hillview, E no momento em que se falou que Swami ia subir no seu balanço lá no estádio, era casi imposible llegar porque había cerca de 2 millones o 3 en Puttaparthi. Entonces, llegué con Gerardo y al entrar al estadio solamente nos preguntaron, ¿overseas? O sea, ¿vienen del extranjero? Y le dijimos, sí. Alguien nos tomó de la mano y nos llevó enfrente del columpio de Swami. e quando isso se soube, era impossível de entrar, porque havia 2 milhões de pessoas em Puttaparthi. Então, nós chegamos ali e alguém nos perguntou, vem de fora, né, overseas, de outros países? E nós falamos que sim. Então, alguém nos pegou pela mão e, quando quis ver, estávamos na frente do balanço de Swami. Fue una gran bendición. En ese viaje tuve también la oportunidad de hacer servicio con muchos paisanos argentinos y gente de todo el planeta para celebrar esos 25 años de la organización internacional. Isso foi uma bênção. E também tive a oportunidade, nessa ocasião, de fazer serviço junto aos irmãos argentinos de outros lugares, né, do mundo, para a celebração de 25 anos da Organização Internacional. Que nos había asignado el edificio de educación en valores humanos para poner una exhibición que tuviera físicamente marcados todos los centros SAI alrededor del mundo. E nos atribuíram, num edifício de educação em valores humanos, nós tínhamos que organizar uma mostra onde houvesse fisicamente, que estivesse colocado no mapa, a indicação de cada um dos centros SAI no planeta. Yo fui nombrado para recibir a Swami y presentarle en una charola la guirnalda que se había preparado para esa ocasión. E eu fui indicado, né, para receber a Swami e apresentar a ele, no local, a guirlanda, perdão, que tinha sido feita para essa ocasião. A uno de los argentinos que reconozco en ese grupo fue Leonardo Guter, que estaba también muy joven. E um dos argentinos que eu me lembro desse grupo era Leonardo Guter, também muito jovem na época. En esa exhibición, Swami entró muy feliz, tocó la guirnalda y otra vez empecé a sentir ese derrama de amor que me conmovió hasta el corazón. Então, nesse dia, Swami chegou e, né, derramou amor sobre todos nós nessa mostra, e ele tocou a guirlanda, e mais uma vez eu senti esse amor todo se derramando sobre nós. Y pude hacer Pandamascar porque a todos nos dio esa oportunidad y a mí por muchas veces ya, pero en esa ocasión decidí besar sus pies y además poner mi frente en su pie. E ele nos deu a oportunidade de fazer Padnamaskar, né, nos seus pés. Eu já tinha tido essa oportunidade antes, mas dessa vez decidi tocá-lo e colocar a minha cabeça sobre os seus pés. Beijar os seus pés e colocar a minha cabeça sobre os seus pés. Sentí una fuerza inmensa en su pie, como diciendo, ahora ya tengo tu mente. E eu senti uma força imensa ali no seu pé, como se estivesse me dizendo, agora eu tenho a sua mente. Ese fue el segundo viaje. El tercero no es muy importante porque no tuve entrevista, ya estaba funcionando el Cycle One Hall y en esas oportunidades, ese viaje solamente me daba Vibhuti en las filas. Vibhuti, Vibhuti, Vibhuti. Essa foi então a segunda viagem. Na terceira não houve
coisas tão significativas, já havia o Cycle on Hall, não tive entrevista, mas nas filas, seguidamente, eu recebia Vibhuti, muitas vezes recebia Vibhuti. Después de ese tercer viaje, empecé a enfermar muy grave. Dejé las clases de Balbicas y tuve que separarme de la organización porque físicamente ya se me notaba muy deteriorada la salud. E depois dessa terceira viagem, eu fiquei muito doente e precisei parar com as aulas de Balbicas que eu dava e tive que me separar da organização, porque fisicamente se notava que eu estava muito doente. Aquel diagnóstico de 1986 empezó a tener resultados en mi cuerpo. Aquele diagnóstico que eu tinha recebido em 86 começou a apresentar os seus resultados no meu corpo. Y yo ya estaba listo. Dije, Swami, si quieres llevarme, estoy listo. Y estaba realmente muy imposibilitado casi de salir y estaba listo para morir. Mas a minha sensação naquele momento é que eu estava pronto. E eu falei para Swami, Swami, se você quiser me levar, eu estou pronto. E realmente eu estava numa condição em que eu não conseguia nem sair. Eu estava realmente sentia pronto para morrer. Al poco tiempo me enteré de unos medicamentos maravillosos Mas pouco tempo depois fiquei sabendo de alguns remédios maravilhosos. y empezó otra vez mi reclamo. E começou de novo a minha reclamação. Tú eres Dios, quiero esa medicina. Você é Deus, eu quero esse remédio. En mi cumpleaños de 1995 me llamaron para entrar a un protocolo de investigación con esos medicamentos. E no meu aniversário, em 1995, eles entraram em contato comigo, me convidando para entrar num protocolo de um estudo que era justamente com esse medicamento. Había solamente 40 lugares para gente que estuviera en etapa terminal. E havia apenas 40 lugares para pessoas que estivessem em fase terminal. Cuando llegué por los medicamentos, el doctor me preguntó, ¿y usted hizo trampa o qué pasó? Porque había mucha gente antes de usted. E então, quando eu fui para buscar os remédios, o médico me perguntou: o senhor trapaceou para chegar aqui ou o que aconteceu? Porque havia muitas pessoas antes do senhor. Yo solamente dije para mis adentros, yo sé quién me mandó mi regalo de cumpleaños. E eu só falei, né, comigo mesmo, eu sei quem me mandou esse presente de aniversário. Empecé a tomar esos medicamentos y volví a nacer. E eu comecei a tomar esses remédios e nasci novamente. Y le prometí a Swami E que iba prometi a sua. a luchar para que todos los mexicanos tuvieran esos medicamentos. E eu prometi a Suami que ia lutar para que todos os mexicanos pudessem ter essa medicação. A los 6 meses empecé a mejorar, a recuperar mi salud y a trabajar intensamente con gente en etapa terminal en hospitales. 6 meses depois, eu comecei a melhorar e comecei a trabalhar com pessoas que estavam em fase terminal nos hospitais. Y le dije que iba a trabajar para él el resto de mis días. Me repuse totalmente y finalmente, después de haber perdido trabajo en aviación y varias cosas, los milagros se dieron siempre, muy frecuentemente, y me repuse. Entonces, decidí seguir haciendo más servicio. E, de fato, eu prometi a Swami que continuaria trabalhando só para ele. E eu tinha perdido meu trabalho na aviação e muitas coisas aconteceram, mas os milagres foram acontecendo de tal maneira que tudo se ajeitou e eu decidi que eu continuaria a fazer cada vez mais serviço. Swami me dio un trabajo para poder pagar mi último viaje en 1997
para agradecer mi regalo de cumpleaños. Swami me deu um trabalho para que eu pudesse pagar a passagem da minha viagem e em 1997 eu pude ir para agradecer o meu presente de aniversário. Esa vez pude quedarme 2 meses. E essa vez eu pude ficar 2 meses. Pude hacer servicio en la cantina occidental y pude escuchar a todos los viejitos sabios de Prashanti que daban conferencias. Dessa vez eu pude fazer serviço na cantina ocidental e pude escutar todos os senhores sábios que davam conferências naquele lugar. Solamente habíamos 4 mexicanos en el ashram y uno de ellos era un chico que padecía esquizofrenia. Só havia 4 mexicanos naquele momento no ashram e um deles era um rapaz que sofria de esquizofrenia. Él le prohibieron entrar al ashram porque no tenía un comportamiento muy adecuado, pero afuera los niños lo apedreaban, se burlaban de él y había mucha falta de amor hacia él. Ele não podia entrar no ashram porque tinha comportamentos muito inadequados, mas do lado de fora, as crianças jogavam pedras nele, xingavam, ele era muito maltratado. Nuevamente empezó mi reclamo y tuve E, que hablar con el secretario de Swami. e mais uma vez começaram as minhas reclamações e eu tive que falar com o secretário de Swami. Y me dijo muy enérgicamente, si tú te haces responsable de esa persona, puede entrar al ashram solamente bajo tu responsabilidad. E ele falou de uma forma muito enérgica: se você se responsabilizar por essa pessoa, ele poderá entrar no ashram, mas apenas sob sua responsabilidade. De mucho servicio y mucho trabajo, y finalmente otra vez llegó Swami a preguntarme, "Where are you from?" E foi muito serviço, muito trabalho, e finalmente chegou o Swami e perguntou: de onde você é? México, México, go. México, go, pode ir. Y pude entrar a esa entrevista final para poderle agradecer todos los milagros que han pasado en mi vida. Y en esa plática acababa de pasar la primera conferencia mundial de jóvenes. Y había un joven al que él quería mucho y lo trataba muy bien, venezolano, por cierto. Então eu tive a oportunidade de entrar nessa entrevista e finalmente agradecer por todos os milagres que eu tinha recebido. E nessa época estava acontecendo a primeira Conferência Mundial de Jovens, e havia um jovem que ele mimava muito, que era um jovem venezuelano. Me tocaron todos los festivales de agosto a octubre, el Festival de Krishna, la entrega del proyecto de agua del sur de la India. Él montó en el carro dorado por primera vez y fueron milagros, milagros y milagros. Ay, perdón, otra vez se me enchina la piel. E, bom, eu tive a oportunidade, então, de estar em todos os festivais de agosto a outubro. Então, vi o Festival de Krishna, vi a entrega do projeto de água do sul da Índia. Pela primeira vez, ele subiu no carro dourado. Então, foi realmente ver inúmeras coisas maravilhosas. Y lo que más recuerdo en esa entrevista me preguntó, ¿y tú qué haces? E o que eu mais me lembro, que nessa entrevista ele me perguntou: e o que você faz? Yo le dije, visito hospitales con enfermos terminales, a veces doy clases, como si él no supiera. Eu respondi para ele: eu visito hospitais com pacientes terminais, às vezes dou aulas, como se ele não soubesse disso. Se sonrió, me dio una cachetada y me dijo, good boy. Ele sorriu, bateu no meu rosto de leve e disse: good boy, bom rapaz. Esa entrevista fue muy chistosa porque este joven traía una foto que quería que Swami le firmara y se la presentó. Essa entrevista foi muito engraçada porque este jovem trazia uma foto que ele queria que Swami assinasse. Então ele mostrou a foto a Swami. Swami le dijo, no, en esa foto no me gustó. E Swami falou para ele: não, não, eu não gosto como eu apareço nessa foto. Y yo llevaba un libro con una portada
con la foto de Swami en la primera página que se llamaba From I to We, del yo al nosotros. E eu tinha comigo um livro que tinha uma foto de Swami na capa, né? E se chamava de mim a nós, né? From I to we. Yes. To We. Y Swami graciosamente lo abrió en su foto y me dijo, no, ya te la firmé. Ya está firmada. Então, o Swami abriu justamente ali na sua foto e ele disse: não, essa aí eu já assinei, já estava assinada. También nos enseñó a cantar el Gayatri en esa entrevista. E nessa entrevista ele também nos ensinou a cantar o Gayatri. Y en esos 2 meses hubo muchos otros incidentes, pero para ser breve, porque el tiempo ya se acabó, solamente les platico que nos dio, por instrucciones de Swami, el doctor Gadia, una plática a todos los latinoamericanos sobre las propiedades milagrosas del Vibhuti. Então, nesse período aconteceram muitos outros incidentes, mas pelo tempo eu só vou comentar com vocês que ele instruiu o Dr. Gadia Gadia. de que ele desse uma palestra aos latino-americanos sobre as propriedades miraculosas do Vibhuti. Y entre ellos decía, pon tus medicamentos donde esté el Vibhuti, porque el Vibhuti emana una energía de por lo menos a 4 pies de distancia y todo el veneno que estás tomando va a perder lo tóxico. E, entre outras coisas, ele dizia: coloque os seus remédios perto de onde está o Vibhuti, porque o Vibhuti emana energia a 4 pés de distância. Então, todas as coisas tóxicas que esses remédios têm vai perder a sua toxicidade. Hasta la fecha, todos mis medicamentos que tomo regularmente por instrucciones de Swami, mi doctor mayor, están inmersos en Vibhuti y el Vibhuti nunca me ha faltado. E até hoje, todos os medicamentos que eu continuo tomando, né, por ordem do grande médico, que é Swami, estão dentro praticamente do Vibhuti. E o Vibhuti nunca me faltou. Creo que ya me pasé del tiempo. Discúlpenme, pero hay muchas más experiencias con mis papás que quisiera contar, pero creo que eso es lo más importante de los milagros de Swami en mi vida. Há muitas outras coisas que eu poderia contar dos meus pais e de outras circunstâncias, mas esses são os principais milagres que eu poderia trazer da minha vida. Sairam, mi querido hermano, qué maravillosas experiencias. Muchas gracias por compartirlas. Tenemos algunas preguntas para usted. La primera es, David, qué hermosas experiencias. Gracias por compartirlas. Ahora, sin la presencia física de Swami, ¿lo sientes de igual manera en tu corazón? Creo que más intensamente, porque una familia que conocí en la India me decía, Swami le da entrevista como un doctor a quien la necesita. El paciente no sabe, pero Swami sabe. Entonces, siempre tienes que tener esa fe. Y hasta la fecha tengo esa fe y esa confianza. Nunca me ha faltado nada. Creo que lo siento más intensamente, a pesar que ya no estoy físicamente. A pergunta era se, agora que o Swami não estava em seu corpo físico, se ele sentia diferente, e a resposta foi que provavelmente mais intensamente, e que alguém na Índia tinha dito que Swami dava entrevista àqueles que precisavam, embora as pessoas pudessem não saber. Então, que ter fé nisso é o que traz essa confiança, né? Então, que diria que, na verdade, sente mais intensamente até agora do que antes. Sairam, excelente. Uma outra pergunta. ¿Cuál fue la importancia de la organización SAI en tu camino espiritual? Laura? A pergunta é, então, qual foi a importância da organização SAI no seu caminho espiritual? Es tan importante que no la pude dejar, a pesar de estar a punto de morir y hacerse por fuera de la organización. Yo sabía que Swami siempre estaba conmigo y siempre consideré estar en la organización. Ha sido tan importante para mí que ha sido mi motivo de vida.
A organização foi tão importante para mim que eu não a deixei sequer quando estava a ponto de morrer. E mesmo quando não pude estar na organização, pela condição em que eu estava, eu sabia que Swami estava comigo e eu sentia que continuava fazendo parte da organização. Então, ela foi assim de importante na minha vida. Maravilloso. Una otra pregunta, David. ¿Cuál es la relación que encuentras entre el servicio y el estado de salud? Laura? A pergunta seria, então, qual é a relação que o senhor encontra entre o serviço e o estado de saúde? El servicio ha sido mi mejor medicina y creo que es lo que me mantiene vivo junto con la fe y la confianza en que Swami se sigue haciendo cargo de mis cosas. Eu acho que o serviço ele é o melhor remédio e acho que eu continuo isso junto com a confiança e a fé de que Swami continua sempre se encarregando da minha vida e das minhas coisas. Maravilloso. Una otra pregunta. ¿Cuál es la práctica espiritual que te ha dado máxima bienaventuranza? A pergunta é qual é a prática espiritual que lhe trouxe mais bem-aventurança? Santo Dios. Bueno, yo tengo ciertas prácticas. Amanezco con el Omkar, sigo con la meditación y después leo el mensaje diario del día que tengo por costumbre desde 1990 y lo comparto con algunas personas. Y eso para mí es un servicio. El servicio que he hecho con mis padres y con todo ha sido la mayor disciplina, aparte de las disciplinas físicas como la meditación, el Omkar, y siempre cantar el Gayatri. Últimamente tuve COVID, perdí la memoria, pero nunca perdí el Gayatri. Então, eu tenho algumas rotinas que eu faço. Ao amanhecer, eu faço o Omkar e faço a meditação e leio a mensagem do dia, que é um hábito que tenho desde 1990, e compartilho com algumas pessoas. E o maior serviço que faço com os meus pais, com todas as pessoas, essa é outra disciplina, né, que eu costumo ter. E, além disso, eu canto sempre com muita frequência o Gayatri. Então, recentemente eu tive Covid, perdi a memória, mas não perdi o Gayatri. ¿Quiere complementar algo en esta pregunta, David? ¿No? No, creo que es una Ok. plática constante con Swami, de ver desde que amanece su presencia en todo lo que hago. Maravilloso. É uma conversa, né, constante com o Swami desde o amanhecer e em tudo que eu faço. Y una última pregunta, hermano, ya que hablaste de estas prácticas, ¿no? ¿Cuál es el canto que más te gusta cantarlo a Swami? El que calma mi mente. Manasa Bhajare, Guru Sharanam. O canto que acalma minha mente, que é o Manasabhajare Guru Sharanam. Querido hermano, muchas gracias por este hermoso satsang. Todas las bendiciones son de Swami para vos. Sairam, gracias. Sairam, gracias a todos. Sairam. Nos dice el hermano Urbina, comencé en los años 70 en una compañía de aviación, en una agencia de viajes como promotor de ventas. Recibí unos resultados casi fatales a mediados de los 80 que me provocaron una gran depresión. Sin embargo, dos amigas casi confidentes me hablaron de Sai Baba y cómo habían presenciado milagros de Sai Baba. Así nació mi deseo intenso por conocerlo. Siempre tuve deseos mundanos y no regresé al seminario, donde había empezado. Olvidé todo de la religión católica, incluso con algún resentimiento. Hasta me transformé en ateo. En el 86 fui por primera vez a un centro Sai y había una foto de Swami. Comencé a retarlo y decirle, Swami, quiero conocerte. Si realmente eres Dios, quiero conocerte.
Y a partir de ese momento, las compañías de aviación me dieron pases para viajar en 1989. Sin embargo, yo era vanidoso porque estaba acostumbrado a viajar como rico por el tipo de trabajo que tenía en la compañía de aviación. Estaba enojado con Swami porque no había espacio en los 3 vuelos para llegar a la India. Y luego también costó muchísimo para llegar en autobús hasta el ashram. Cuando estuve en el ashram, recibí mi primera entrevista. Y la pregunta que más impacto me causó fue: ¿cómo puedo detener la mente? Swami agarró un pañuelo e hizo la analogía de la mente con el pañuelo. Y dijo: la mente está conformada por muchos pensamientos de deseo. Este pañuelo, para eliminarlo, tienen que quitar hilo por hilo. Esa es la forma de eliminar la mente. Deben eliminar deseo por deseo. Finalmente, Swami nos compartió 3 frases. Yo soy Dios, no soy un animal. Debemos repetirlo 3 veces. Yo soy Dios, no soy un animal. Luego, otra frase muy importante fue: no dejen nunca la organización. Es una lástima para aquellos que se alejan. No saben, pero pierden el beneficio espiritual cuando la dejan. El servicio ha sido mi mejor medicina. Ofrecí mi vida a Swami y hacer más y más servicio cada vez, ese ha sido la mayor disciplina. Y finalmente, Swami me dijo: no te preocupes, yo me encargo. Y hasta la fecha sigue encargándose de mi vida. Muchas gracias, querido hermano. Lindas experiencias que nos has compartido con todas tus enseñanzas. Om Shri Sai Ram. Sai Ram. Queridos hermanos, llegamos al final. Los invitamos cordialmente para que el día de mañana domingo a esta misma hora a entonar los 108 Gayatris vía YouTube por el bien de la humanidad, de nuestra Madre Tierra y por la paz mundial. Le damos gracias a Swami por su presencia en este programa, por guiar e inspirar todas nuestras vidas, además de permitirnos compartir sus divinas experiencias. También agradecemos a nuestra querida hermana Laura Bocco por su excelente servicio de traducción, a nuestro hermano David Urbina por esta linda experiencia, y nos despedimos deseando que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Samasta loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Les deseamos un feliz fin de semana en compañía de su familia. Los invitamos a recordar que la unidad es lo más importante. Jai Sai Ram. Jyoti
ఆత్మకుడను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు? Sa
ప్రేమ స్వరూపులారా, అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో